Só duas coisinhas antes da gente acabar. O que você acha da série The Chosen? Tem muita gente perguntando aqui. Galera, eu gosto muito. O problema é o seguinte, tem uma coisa chamada licença poética. A licença poética obriga que você cometa alguns anacronismos. O que são anacronismos? Anacronismo é pegar uma realidade de hoje e transportar para o passado. Por exemplo, no Ciência Sem Fim, você vai ver que tem um momento que eu explico com o Sérgio como é que se escrevia uma carta na época de Paulo, ou um livro. Não tem nada a ver com sentar numa escrivaninha e escrever uma carta. Então, se eu hoje fizer uma imagem de Paulo sentando com uma caneta e escrevendo assim, eu estou criando um anacronismo, tá certo? Só que, às vezes, você precisa daquele anacronismo para o pessoal entender a história, para ficar claro que ele está escrevendo uma carta, compreende? E a série The Chosen, então, tem alguns anacronismos que é típico de qualquer peça literária. É compreensível. É como o quadro do Museu do Ipiranga, que mostra Dom Pedro proclamando lá com roupa de gala, tudo não foi daquele jeito, mas às vezes dão uma embelezada. Eu acho que eles têm algumas tiradas assim, históricas muito interessantes de alguma brecha que a Bíblia dá. Por exemplo, Jesus chegando na cidade dos samaritanos. A gente sabe que eles odiavam. A Bíblia só fala, que é o negócio dos versículos. Jesus passou 5 dias ali, tá. O The Chosen, imagina como é que seriam os 5 dias, as caras e bocas dos discípulos com medo de ser atacado ali, tudo é possível. A Bíblia não fala, mas é possível. Então, eu recomendo a série The Chosen, acho muito boa. Só dou um conselho para você, que isso aqui é muito sério. Não troque a arte pela Bíblia. Porque isso aconteceu, por exemplo, com a série de novelas da Record, quando eu ajudei. Quando a gente começou com a série das novelas, a ideia era que as pessoas fossem estimuladas pela novela a ler a Bíblia. Só que fizeram mas estava o contrário. Muita gente agora não lia a Bíblia, achava que a assistia a novela, exatamente. A novela era um resumo. E até personagens que não estão na Bíblia, mas estão na novela, o pessoal achava que estava na Bíblia. Então, cuidado também que o The Chosen não seja um substituto para a Bíblia, tá bom? Quem é intelectual sabe o que eu estou falando. Há pessoas que não leem o livro, vão assistir um filme depois e acham que... Não é por aí, tá bom? Então, cuidado com a licença poética. Então, assista a série, curta, mas assim, não deixe que a série substitua o seu estudo da Bíblia Sagrada. O Gustavo Cordeiro mandou 10 anos, falou, eu era acadêmico de física, era ateu, depois agnóstico, estudei o livro de Daniel e aquelas palavras me mostraram o Criador e agora acredito que Jesus voltará. Não existe ateu que refute este livro. O livro de Daniel, um dia, se quiser, pode bater um papo só sobre o livro de Daniel. Tem profecias ali de cronologia que aconteceram ao pé da letra. Até a morte de Jesus estava ali profetizada. Se quiser, um dia a gente pode bater um papo só sobre Daniel e Isaac Newton. Ah, é? Vamos, ele escreveu um comentário de Daniel. Vamos marcar isso aí, então. Mas aí eu tenho que ler, né? O livro de Daniel, que é o livro exatamente, é o livro da Bíblia. Tá. Faz o seguinte, galera, se vocês quiserem, enchem aqui no chat. Rodrigo e Sergião falando sobre Daniel e Isaac Newton. Boa. Curiosidade da natureza em casa mandou 10 anos. Tem que existir um Deus misericordioso para poder manter tudo isso que sabemos que existe. Nós somos os seres mais sortudos do universo, pois Deus nos permitiu contemplar tudo isso. Aí, ó. O Vitor Rodrigues é um cara que é seguidor nosso aqui há muito tempo. Ele não te conhecia, mandou aqui, ó, excelente e brilhante, Rodrigo, não conhecia. Alô, Vitor, obrigado. O Matheus Henrique mandou 27,90. Eu fui ateu em minha adolescência e xinguei a Deus nessa época. Hoje, mas também eu sou ateu, mas eu não xingo Deus hora nenhuma, não. Né? Mas é que tem uns que são... Tem, né? Tem. Hoje me arrependo amargamente. Cometi o pecado da morte? Não, de jeito nenhum. Deus está mais ansioso em salvar uma pessoa do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Na sua religião, tem esse lance de confessar essa coisa ou isso não existe? Não. Não existe. Só Deus. Só Deus. A Igreja Católica que tem a confissão auricular. A nossa não. Você fala com Deus e tudo e tal. Agora, é lógico, o que a gente aconselha é o seguinte, tem até uma parte da psicologia. Às vezes é bom você verbalizar a sua falta. Então, por exemplo, se eu menti, eu traí o Sérgio, falei mal de você aqui e tal. Não é só assim, Sérgio, me perdoa. A sugestão da igreja, Sérgio, me perdoa, porque eu fiz isso contra você. Mas tem algum análogo à confissão? Não. A auricular católica, não. A única análogo à confissão que, às vezes, você verbalizar a sua falta tem efeitos psicológicos bons em você. É melhor que assim, Deus me perdoe. Entendi. Você entendeu? E só ler umas perguntas aqui, ó. O Lucas mandou 50, ó. Que feliz por ver um membro da minha igreja, Lucas Grola, deve conhecer? E um cientista conversando. Uma live prazerosa. Não conheço, mas valeu, Lucas.
Alan Soares mandou cincão. João é um bom livro para começar. Explique para o Serjão a diferença de como Jesus é visto de forma distinta em cada evangelho. Ah, porque cada evangelho mostra Jesus... É um aspecto diferente. Tá. Não contraditório. Aí é que aquele lance, nós já conversamos da outra vez, Jesus foi um ser humano, né? Sim. Que andava ali. Então, assim, não tem como você duvidar que Jesus existiu. Existiu, porque claro. Tem várias coisas, né? Então, não tem... Mas é que você acredita que Jesus é um enviado, é um filho... Deus em forma humana. É Deus em forma humana, né? O Xandinho mandou vintão aqui, ó. Boa noite, grande Rodrigo Serjão. Com frequência vejo saindo algumas matérias sensacionalistas sobre provas de Jesus, Arca de Noé, Arca da Aliança, etc. Ele está perguntando se existe alguma nova descoberta em algum desses sentidos aí. Não, sensacionalista sempre aparece, né? Por exemplo, esse negócio de rodas de carro de Faraó, debaixo do Mar Vermelho. Aqui, eu né? fiz uma live há pouco tempo no meu canal Rodrigo Silva Arqueologia, para dar uma olhadinha lá, onde eu desminto essas coisas. Mas a gente desmente e volta. É igual praga, sabe? Você joga lá o veneno para matar a tiririca, daqui a pouquinho a tiririca volta. Então, infelizmente. O Elazar mandou cincão. A palavra de Deus se resume a uma coisa, amor. Por isso, 2 homens ou 2 mulheres podem amar e casar tranquilamente. Deus é amor. O Space Explorers que mandou cincão. Rodrigo, qual a sua visão referente ao espiritismo? Olha, assim como eu falei das Testemunhas de Jeová, eu também discordo da interpretação espírita. Eu não acredito na reencarnação, eu não acredito nos médiuns, mas o mesmo respeito que eu tenho pelo Testemunho de Jeová, que eu coloquei no início aqui, eu tenho pelos espíritas também. Quando eu falei que eu fui pastor, né, de igreja, eu trabalhava numa cidade chamada Uberaba. Uberaba, cidade de Chico Xavier. Chico Xavier, você está entendendo? E você tinha espírita para todo lado, porque a maioria lá na época tinha 300 e tantos centros espíritas e tinha 30 igrejas católicas, ou seja, havia 10% de igrejas católicas e centro espírita. E um pessoal educado, culto. Então, eu aprendo a dividir muito as coisas, a discordar da interpretação, mas respeitar a pessoa que está por ali. E eles fazem o trabalho do sopão, de ajudar os pobres, de uma maneira assim que realmente é de aplaudir. Então, repito, doutrinariamente, eu discordo do espiritismo e das interpretações espíritas quanto à reencarnação e outros elementos. Mas o espírita, enquanto pessoa, ele tem que ser alguém que eu tenho que ter profundo respeito por ele. E o que você está achando da situação do Papa? Como que vocês veem essa parte aí? Pois é, porque ele está bem mal de saúde agora, né? Eu vou dar minha opinião aqui, para mim ele já está morto. E eles estão esperando alguma coisa. Pois mas como você vê? Eu não sei, eu prefiro não arriscar, porque o João Paulo II também estava bem doentinho e tudo, João né? Paulo II, ele estava morto, né? Estava morto, exatamente. Mas agora, aí como que é a relação sua, de vocês Olha, com o Papa? Não, o papado a gente não concorda, evidentemente que a leitura protestante do papado na Idade Média e na Idade Moderna é uma leitura não muito amistosa. Os católicos acham que não, que ele é o primado de Pedro, tem as duas vertentes. Mas você, na sua oração, você está orando pelo Papa hoje para que ele... Na verdade, assim... se cure e tal? Não, até que não vou ser hipócrita. Não orei, não é porque eu tenho algo contra ele, mas é porque não veio à minha mente, né? Tem muitos casos assim. Agora, o Papa Francisco, de maneira... Ele, como pessoa física, ele tem sido também objeto de contradição até entre os católicos. Tem muitos católicos, não vou falar que é a maioria, mas uma corrente, que nem o considera um Papa legítimo. Você sabe que tem essa polêmica dentro do catolicismo. Alguns acham que ele é um Papa comunista, que o verdadeiro era o Papa o Bento XVI, que não teve conclave, né, para trocar de um para o outro e tudo mais. Você chegou a ver o filme Conclave, que está concorrendo ao Oscar? Não, esse eu não vi. Esse eu não assisti. Falaram para eu assistir, não assisti ainda. Quero assistir. Mas então, assim, eu sei que o Vaticano tem muita coisa ali realmente que também é assustadora. Leia o livro. Lá o Vaticano? Sim, várias vezes. Ali inclusive. O que você achou? Muito interessante o jardim do Papa, depois tem as peças egípcias ali, depois você começa, aí quando você entra na parte do Rodrigo de Borgia, aí não pode contar a história, né? Depois pesquisa quem foi Rodrigo de Borgia, meu xará, vocês vão entender. E a Capela Sistina? A Capela Sistina... Eu achei superestimada. A Capela Sistina, ela é o lugar onde o Papa é escolhido. Isso. E lá você tem a pintura de Miguel Ângelo. Conclave, para você entender, é a eleição do Papa. Aí quando você fala Habemus Papa. E ali na Capela Sistina você tem, desde o altar-mor até o teto, uma pintura de Michelangelo. E tem uma curiosidade ali daquela pintura, não sei se você sabe. Michelangelo pintou toda a criação e Deus encostando com Adão, e Michelangelo colocou vários órgãos humanos ali, o cérebro e tudo, que ele já era um humanista. E o detalhe é que quando ele pintou Deus nu, os anjos nus, todo mundo nu,
Um bispo da cidade chamado Bádio, de Roma, foi reclamar com o Papa. Olha, esse camarada, essa capela parece mais um bordel do que uma capela. Como é que a gente vai escolher o Papa com um monte de genitália de homem aqui? Aí o Papa, acho que era Alexandre III, se não me engano, tem que ver qual que era o Papa. O Papa gostava do Michelangelo e pediu o Michelangelo, então, para mudar aquilo ali. Tanto é que a pintura passou por 2 etapas. Uma feita pelo próprio Michelangelo e uma posteriormente, onde cobriu-se o corpo de Deus com o véu e aquela coisa. Originalmente já todo mundo pelado. Aí o Michelangelo, de raiva, no altar mor, você sabe dessa história? Ele pintou o Bádio, sendo engolido por uma serpente, como se fosse o Midas, né? Sendo engolido pela Minos, né? O rei Minos, engolido por uma serpente e no inferno. Aí, de novo, o Bádio foi reclamar com o Papa. Olha, o cara me pintou lá no inferno com orelhas de burro, sendo engolido por uma serpente. E o Papa teria dito assim, olha, sinto muito, Bádio. Se Michelangelo tivesse pintado você no purgatório, eu podia tirar você de lá, porque o Papa pode... No inferno nem o Papa tem jurisdição. E aí, até hoje, quem vai lá vê essa pintura lá. Depois, se você não for à Itália, olha no Google que você vai ver essa pintura aí do Michelangelo. E diz que foi a pior coisa que ele fez, que ele era escultor, né? Se a pior coisa que ele fez foi a capela... Lá, imagina o que era o melhor. Eu vi o filme Conclave. É interessante. Eu não assisti, mas eu quero assistir, já estou falando.